A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais uma lição nesta manhã. E a lição de hoje, nós estamos na lição 1. E nós vamos estar dando início a mais um ciclo de estudo, que é o quarto trimestre deste ano de 2020. E nesse trimestre nós vamos estar estudando o livro de Jó. Então que você venha estar me acompanhando, nós vamos estar dizendo e relatando sobre um assunto que vem nos trazer um grande ensinamento para a nossa vida. E o título da lição é O Livro de Jó. Hoje, como eu disse, estamos na introdução, que vale a pena muito nós estarmos seguindo até o final, porque nós temos diante do livro de Jó perguntas que são perguntas para a nossa vida inteira. E o título dessa revista é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Ou seja, nós vamos estar iniciando um estudo para que nós possamos avaliar, para que nós possamos aprender e para que nós possamos ter uma visão privilegiada através de uma situação vivida por um servo do Senhor em outra época. Uma história que nos traz grande entusiasmo para estarmos vencendo as adversidades que são atribuídas nessa terra, porque no mundo nós teremos aflições, assim o disse o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Ele o venceu e nós também venceremos. Nós temos diante de nós a palavra de Deus, que é o manual de todo cristão, que tem aqui as respostas para a nossa vida e as respostas para que nós possamos estar entendendo a solucionar os nossos problemas diários, para que nós possamos estar firmes na rocha, edificando a cada dia a nossa casa espiritual na presença do nosso Senhor Jesus, através da sua palavra, para que nós possamos o quê? Ser prudentes na caminhada, como peregrinos do Senhor em uma terra estrangeira, para que nós possamos suportar e saber que todas as coisas que acontecem nessa vida são as situações que outrora aconteceram e há de continuar acontecendo na vida de muitos, mas a nossa visão e a nossa fé e aquilo que nós seguimos, que é o Senhor Jesus, que é o único caminho da salvação, que é o caminho, a verdade e a vida, nós estamos caminhando pautados em uma verdade que não muda. Então, o que nós temos que a cada dia é nos abraçar com mãos fortes no ensinamento, na sabedoria e na graça que Deus nos concede e através do seu professor, que é o Espírito Santo de Deus, que é também chamado de Consolador. Então que o Senhor venha nos dar graça nesse dia de hoje e que o seu lar, a tua casa, onde chegar esse áudio, que venha ser abençoado pelo nome do Senhor Jesus. O texto que nós vamos estar abordando está em Tiago 5. Tome a sua palavra. Então diz assim Tiago 5. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Como eu disse, questões como essa, ou perguntas que outrora, diante de adversidades, todos nós podemos fazer. Por que nós, ou eu que estou passando por essa situação, estou passando, sendo eu um servo do Senhor, caminhando em justiça do Senhor, sendo que outros que não servem ao Senhor talvez não estejam passando a mesma situação. Mas só que essas perguntas são as perguntas que nós vamos estar relatando e aprendendo ao longo deste trimestre, desta lição, para que nós possamos ter uma visão mais ampla como é o trabalhar de Deus sobre a vida dos servos fiéis. Porque nós sabemos que no final de
todas as coisas que passou no livro de Jó, teve uma restauração e um conhecimento e uma fé mais abrangente da parte de Jó, quando ele o disse que antes ele somente ouvia falar do Senhor, mas naquele momento, depois daquela situação, depois daquelas atribulações, ele o contemplava de perto, ou seja, ali Jó passou a compreender e a conhecer melhor, porque teve uma experiência mais aprofundada e ele se inspirou e aprendeu com Deus através da escola da vida. O objetivo geral, mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Então nós vamos estar lendo um livro de Jó e nós vamos estar entendendo que toda essa história é uma história vivida, ocorrida e que também é uma história que é com uma escrita diferente dos demais livros, que é uma escrita poética entre um monólogo, onde Jó inicia sua conversa, depois tem 3 diálogos separados e mais um diálogo com o seu amigo mais novo Eliú. Por final, a voz de Deus, a resposta de Deus e por final, ali, a revelação e a restauração de Jó. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo 3,16. Tome a sua Bíblia, que nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Próximo texto está em Ezequiel 14, 19 e 20, que diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. No 19, ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. E o próximo texto que está na nossa leitura bíblica em classe, relatado pelo comentarista, é a que eu li no texto áureo, que é Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Por que esses textos? Esses textos é para nos relatar e nos afirmar que o livro de Jó não é uma alegoria, não é um mito e não é uma história que não seja a inspiração de Deus. Ou seja, através dessas passagens que nós lemos através do livro de Ezequiel e do livro de Tiago, nós temos aqui uma revelação da parte de Deus e uma confirmação de Deus que o livro de Jó é uma história verídica de um homem, sim, justo e fiel, que foi colocado ali em pauta a sua fé entre uma batalha entre o adversário e Deus. E ali a tese do adversário era colocar diante de Deus que Deus não tinha poder de estar gerando homens que o adorassem por tudo que ele é, mas o adversário estava afirmando para Deus que Jó o adorava somente por tudo que Deus o dava. Então assim começa o contexto desse livro magnífico, onde nós enxergamos e aprendemos sobre os sofrimentos de Jó, mas que no final ali há uma grande restauração e a fé de Jó ainda é edificada mais ainda. Então, conforme nós lemos esse livro e aprendemos do livro de Jó, nós aprendemos também o quanto Deus é fiel sobre a vida do teu povo. Então, a verdade prática, ela nos diz, como eu já li,
que essa é uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Deus, ele tem resposta, como eu disse, para todas as coisas. Então, a partir desse estudo, nós vamos ter uma visão mais ampla, nós vamos estar abrindo mais a nossa visão espiritual em relação como que é o trabalhar, a tratativa e a forma que Deus nos direciona diante das situações e como nós nos portar diante de situações e adversidades do nosso dia a dia. Ou seja, o dia mau sempre pode ocorrer, mas na força do Senhor e no conselho do Senhor, nós somos mais do que vencedores. A introdução. Nesta carta, iremos ter o prazer de estudar neste trimestre uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há nenhuma outra literatura bíblica semelhante ao livro de Jó. Demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana e, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais prevalece ter perdido o sentido. Ou seja, como eu disse, quando tudo nós achamos que perdeu o sentido para a nossa vida através de testemunhos, de relatos, através de situações e livros deixados pelo próprio Deus, nós enxergamos que Deus, ele tem sempre o escape, ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que perseveram, daqueles que andam, daqueles que põem a mão no arado e não olham para trás, ou seja, daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que há situações que acontecem na nossa vida e na vida de todos os crentes, de todos os servos de Deus, que inevitavelmente vai nos levar a fazer perguntas que traduzam a angústia da alma. Se Deus é justo, por que eu estou sofrendo dessa forma? Se Deus é justo, por que os justos sofrem tanto? Então são perguntas que são perguntas feitas para dentro do interior e da alma de todos aqueles que passam por adversidades. Então, isso é uma realidade e uma situação que acontece na vida de todo servo de Deus. Então, é nesse contexto que nós vamos estar aprendendo sobre tudo isso que está sendo relatado nessa introdução, para que através deste livro, não que nós vamos ter o mapa perfeito e original, nós vamos ter aqui a solução de todas as coisas, não, mas nós vamos ter uma bússola, nós vamos ter uma direção de Deus para que nós possamos ser doutrinados pelo Espírito Santo de Deus, que vem para nos fazer lembrar das coisas que nós já aprendemos. Então o Senhor, ele vem através do ensinamento, através dos seus conselhos, para nos dar entendimento melhor sobre a vida. Ou seja, lá em Provérbios nos fala da seguinte forma, uma passagem magnífica que nos diz assim, que na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, os conselhos, há sabedoria neles. Então, quanto mais conselhos, a gente tendo o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus e o ensinamento de Deus, nós podemos colocar na balança todas as coisas e através de conselhos nós termos um panorama mais sábio para estar resolvendo situações adversas na nossa vida. No tópico 1 nós vamos estar dizendo, estudando a autoria local, a data e o livro de Jó, o autor de Jó. Então nós vamos estar estudando dilemas que são muito discutidos, sobre a autoria do livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? Então, esse dilema, nós não temos a resposta ao certo. Por quê? Porque na palavra de Deus, no livro, nas Sagradas Escrituras, nós não temos relato e nem indícios de quem seja ali
o homem que escreveu o livro de Jó. Então, as opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Mas o mais importante é que nós devemos entender que o livro de Jó, ele é verdadeiro, que ele ocorreu mesmo e que ele tem indícios proféticos e que ele tem ali relatos históricos que dão total autoridade para nós dizermos que o livro de Jó é um livro totalmente inspirado por Deus e é por isso que ele está no cânon sagrado como um livro de inspiração divina. Então nós vamos estar entendendo um pouco sobre os livros que Deus deixou, os blocos de livro, para que nós possamos estar iniciando essa aula com uma ampla visão sobre as separações que Deus nos deixou através da sua palavra. Então, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, mais voltado para o Antigo Testamento, porque o livro de Jó está no Antigo Testamento, nós temos ali a separação de 4 tipos de blocos de livro. Os livros do Pentateuco, nós temos os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Então, nós vamos ter aqui, através desse estudo, uma visão de como Deus agiu diante desses livros. Ou seja, no Pentateuco, Deus ele se demonstra, ele se aproxima aos seus escolhidos, à sua nação, como um Deus da sua nação, um Deus soberano que lidera sobre o teu povo. Ou seja, Deus ele se manifestou sobre ali o Egito, para colocar o Egito na posição dele e estar resgatando o teu povo. Ou seja, Deus ele se aproxima do teu povo para estar constituindo e cumprindo as suas promessas. Nos livros históricos, Deus apresenta como o preservador do seu povo, aquele que acolhe o seu povo, aquele que cuida do seu povo, aquele que vem para demonstrar o cumprimento das promessas sobre o seu povo. E também nós temos o que? Os livros proféticos, onde Deus se demonstra totalmente indiferente sobre o pecado e o desvio da sua nação, ou seja, de Israel, diante dele, e onde Deus demonstrava a sua ira, mas nós vamos entender que sempre Deus, quando ele irava, ele também restaurava o teu povo. Então, através dos livros proféticos, nós temos essa visão. E nós temos os livros poéticos, que o livro de Jó também está dentro desse contexto. E são chamados de livros sapiciências, que sapiciencial, ou seja, que são livros de literatura de sabedoria, livros poéticos para estar nos dando sabedoria e princípios básicos para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida. Ou seja, quando nós vamos ler o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, o livro de Jó, nós vamos estar obtendo vários princípios bíblicos que nos dão uma visão mais de sabedoria e como está vivendo neste mundo. E através desses princípios bíblicos, nós somos mais que bem-aventurados se praticados eles, porque o Senhor, ele dá autoridade para a sua palavra. E quando nós nos colocamos a ouvir a voz do Senhor e pegar a palavra de Deus e praticá-la, nós somos mais que bem-aventurados. Nós vamos enxergar que na nossa caminhada, nós vamos enxergar que tem pessoas que muitas das vezes vão tocar em Deus e vai sair virtude com mais facilidade. Mas muitas das vezes, alguns colocam como pessoas escolhidas, mas só que todos nós somos escolhidos. Ou seja, Deus ele não tem por inocente o culpado. Deus, na tua palavra, nos afirma que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus ele tem sim os seus que ele tem prazer em trabalhar, em usar.
mas é porque esses entenderam a voz do Senhor. E nós enxergamos muitas das vezes que Deus, ele tem ali formas diferentes de trabalhar sobre a vida de cada um. Mas no final, nós vamos estar colocando um pouco na balança a fidelidade, ou seja, o Senhor nos afirma que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então a sinceridade do coração, a forma que nós recebemos Deus em nossa vida faz total diferença. Então, a pessoa histórica de Jó, que está no subtópico 2. Em Ezequiel e Tiago, né, que são livros de referência para nós, como eu disse, tem relatos sobre o livro de Jó, a pessoa de Jó. Então, comprovando a realidade da história de Jó. E não somente isso, através da história, através, né, da teologia, dos estudos e de estudiosos, nós temos o livro de Jó como um livro totalmente inspirado por Deus e que nos serve para ser um livro para nos ensinar no caminho da justiça de Deus. A terra de Jó, subtópico 3. Jó, ele era de uma terra que se chamava Uz. E essa terra, quando estudado, ela está ao sul de Edom. E também uma terra que ela é real, que está ao oeste do deserto da Arábia. Ou seja, geograficamente, a terra onde Jó viveu é uma terra que ela é real, que ela é verdadeira. A pessoa de Jó é relatada em Ezequiel e Tiago, como eu disse, ou seja, a autoria do livro de Jó, ela é totalmente fiel. A época de Jó, nós aprendemos também que o Jó ele viveu na era dos patriarcas. E a era dos patriarcas quem são? Abraão, Isaque e Jacó. Algumas linhas de pensamento e que são pautadas na palavra de Deus indicam que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito e depois o Pentateuco. Com a afirmação mais forte, nós aprendemos que Moisés foi o escritor do livro de Jó. E Moisés, como escritor do livro de Jó, temos fortes indícios que enquanto ali a peregrinação do povo de Israel no deserto por 40 anos, foi o tempo ali que Moisés estava escrevendo aquele livro. No tópico 2, no tópico 2 nós vamos estudar a estrutura literária do livro de Jó. Então, o comentarista coloca assim, no subtópico 1, prosa e poesia. Essa é a estrutura do livro de Jó. Para nós entendermos o que é prosa e poesia, é bom que nós venhamos entender para que nós venhamos estar dividindo o livro de Jó e estar ali pautando de forma correta para que nós possamos ter entendimento daquilo que nós estamos lendo. Então, prosa são escritos livres, quando o escritor escreve essas prosas para estar relatando os fatos de forma livre. Mas a poesia são escritos que nos envolvem no nosso emocional. São escritos que está tratando no nosso emocional para que nós possamos ter uma visão mais ampla sobre os sentimentos e nos colocando e nos projetando dentro da situação e dentro do contexto, como se nós estivéssemos ali vivendo e estarmos vendo e presenciando aquela situação com os olhos mais apurados sobre a vida de Jó. Então, Deus ele nos proporciona e usa pessoas dessa forma para relatar, para que nós possamos ter um envolvimento emocional e nos colocar os nossos sentimentos ali, para que nós possamos ter uma visão mais ampliada, ou seja, são figuras de linguagem que nos faz pensar e colocar peso naquela história que está sendo relatada. Então, os diálogos entre Jó e seus amigos são prosas, né? Nós vamos ver que são prosas até o capítulo 17, são prosas livres, onde Jó ali tem um diálogo com os seus amigos, os seus 3 amigos que são divididos ali. Então, depois com o 4º amigo, e depois
a resposta de Deus e depois a reflexão, a humilhação e a restauração de Jó. Então nós aprendemos dessa forma. Então as reflexões, os sentimentos de Jó são expressos através de quê? De poesia. Então quando Jó ele se expressa, quando Jó vai falar, quando Jó vai expressar a sua dor, ele ali nos relata através de poesia. Então o livro de Jó, ele é um livro que é totalmente fascinante e que nos aproxima muito da dor do nosso próximo. Vale a pena a gente estudar esse livro. E não somente esse livro, mas toda a palavra de Deus, porque é a vontade de Deus. No 2, organização. No texto, em poesia, há a seguinte organização: um monólogo. Ou seja, o que é um monólogo? É uma conversa onde a escrita é o próprio Jó escrevendo e falando de si próprio. Então, ali, o escritor relata Jó, ali, ele mesmo relatando a sua situação. Então, como eu disse, há 3 ciclos de diálogos, onde Jó conversa com seus 3 amigos mais velhos, que ele faz, que é Bildade e Zofar. E tem um 4º amigo, que é Eliú, que é o jovem amigo de Jó. E logo após há ali a manifestação de Deus, com o seu poder, com a sua manifestação, com a tua graça. E ali a humilhação de Jó diante da potente mão de Deus e a restauração de Jó. E ali o vislumbre de Jó em relação à glória de Deus. Sob o tópico 3, abundância de figuras. Então, quando há uma abundância de figuras, de poesia, de relatos, de situações explicadas de vários pontos de visão, nós vamos ter uma ajuda para assimilar melhor os fatos, ou seja, nós vamos ter uma visão ampliada, nós vamos ter vários pontos para que nós possamos avaliar uma situação só, de forma diferente, de uma forma transformadora, ou seja, no livro de Jó tem muito o vai e vem, ou seja, ele explica uma coisa e volta com aquela mesma coisa de uma forma diferenciada, de várias formas, às vezes falando por poesia, às vezes por textos livres, que é prosa, e ali nos envolvendo naquela situação e sendo taxativo para nos imprimir em nosso coração tudo aquilo que Deus deixou através do livro de Jó. No tópico 3, natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? São perguntas feitas, como eu disse, por todos aqueles que passam por adversidades. Nós vamos ver na palavra de Deus que outros homens de Deus também tiveram essas mesmas dúvidas. Nós vamos enxergar através de Abacuque, através de Asaf, que tiveram também essas dúvidas. Nós podemos observar que com outro ponto de vista, ou seja, não tem respostas prontas por que o justo ele sofre muitas das vezes e por que ele passa por tribulações, sabendo nós que Jesus nos adiantou que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas talvez a nossa pergunta e o nosso ponto de vista tem que ser diferente. Quais são os benefícios do justo passar por provações e por dificuldades nessa terra? Ou seja, tudo tem uma lei da semeadura. Se nós passamos em situações de adversidade, caminhando com o nosso Senhor, você pode entender que logo à frente Deus vai estar trazendo uma fé maior, uma revelação maior, e Deus vai estar dando algo maior nas nossas mãos. Ou seja, podemos entender que as nossas provações, as nossas dificuldades, está nos preparando para estar recebendo coisas maiores da parte de Deus. Porque uma coisa é certa, nós não aprendemos nada de forma que não seja verdadeiramente colocando a mão na passa ou vivendo adversidades que venham nos trazer muitas das vezes até mesmo um sofrimento, para nos dar maturidade. Amém? Então no subtópico 2, existe bondade desinteressada?
Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era a tese do diabo. Por que essa era a tese do diabo? Quando nós iniciamos o livro de Jó, logo no início nós já vamos enxergar o adversário em um contexto ali, que ele chega diante de Deus, onde há um diálogo entre Deus e o adversário, que é Satanás. Então, naquele momento, Deus pergunta para ele, de onde vens? Então, o adversário ele diz, de perambular sobre a terra. Então, ali Deus faz ali menção do servo Jó. Viste o meu servo Jó, homem íntegro e justo que há na terra? Então, naquele momento, Satanás ele levanta uma tese. Mas não por isso, porque Jó te serve, porque você faz todas as coisas para Jó. Então a teoria do adversário era que ele estava colocando em pauta e queria colocar numa prova de fogo a adoração de Jó. E Deus ali permite, mas Deus não permite que o adversário viesse tocar na alma ou na vida de Jó. Tocar sim na saúde, mas não na alma, porque a alma é de Deus. Então, naquele momento, Deus ele entra num contexto de debate com o adversário da nossa alma, mostrando que, sim, verdadeiramente existem os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Porque muitas são as atribulações e dificuldades do justo, mas Deus o faz vencedor em todas elas. No subtópico 3, pode o homem compreender Deus? A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo, viver e experienciar Deus. O que nós aprendemos aqui? Que nesse contexto deste livro, onde nós aprendemos sobre Jó, nós vamos estar vendo que as adversidades, ela vem muitas das vezes para acrescentar o quê? A fé. Então, através das adversidades, Deus vem para se revelar para nós que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus fiel, e toda vez que nós passamos por esse processo, nós saímos do outro lado mais fortes. Ou seja, vale a pena nós sermos fiéis a Deus. Então, o contexto de compreender Deus, nós aprendemos que ali naquele momento, Jó ele estava exemplificando que antes ele ouvia falar de Deus. Igual nós estamos aqui passando por esse estudo que é de extrema valia e de extremo valor diante de Deus, porque Deus quer que nós venhamos ter o conhecimento da palavra de Deus, porque assim é a verdade, porque Ele nos diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando Deus introduz esses conselhos sobre a nossa vida, Deus está dizendo da seguinte forma: vocês têm sim que aprender, mas só que quando vocês tiverem experiências comigo, tudo isso que vocês aprenderam vai se tornar mais claro para vocês e vocês vão estar sabendo e aprendendo de forma diferente. Ou seja, aquilo que você aprende na teoria, eu faço com que vocês venham viver na prática. E o meu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, vos faz lembrar de tudo aquilo que foi aprendido através da palavra do Senhor. Então, nós devemos ter experiências com Deus. E Jó o teve. Ele teve uma experiência, ele teve um viver e um experienciar com Deus. E assim, ali, Jó, ele teve grande êxito diante de Deus. E Deus o restaurou e dobrou tudo que Jó tinha. Ou seja, Deus levou Jó a ter um conhecimento do próprio Deus. E ali Deus mostrou no final a restauração e a bondade, e mostrando para Jó que Deus é um Deus justo, que atua sobre a vida dos seus fiéis. Então, esse é o estudo que nós deixamos e finalizamos nesse dia de hoje. Esse foi uma introdução do livro de Jó. Então, que semana que vem nós venhamos estar dando continuidade, porque através deste livro eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus há de trazer muitas respostas que nós não o temos no tempo presente, mas que no final de todo esse estudo eu tenho certeza que Deus há
de estar atribuindo a sua vida e te dando experiências maiores. E não somente isso, ensinamentos poderosos para que você possa ser bem-aventurado na caminhada com o Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus venha te abençoar poderosamente em nome de Jesus.